para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre por que a gente precisa separar as contas de pessoa física e as contas de pessoa jurídica. Bom, o primeiro ponto é, você faz isso na sua empresa hoje? Seja sincero e honesto com você, a gente está aqui porque você quer evoluir, então você precisa olhar para isso. Por que é tão difícil às vezes para os empresários fazerem isso? Principalmente o pequeno, né, que está trabalhando mais sozinho, às vezes até tem um funcionário, mas é difícil de se organizar, porque são várias coisas, né? Você precisa saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de vendas, um pouquinho do financeiro, um pouquinho de contabilidade, e acaba sendo vários pratinhos, né, que você precisa rodar. Mas você tem que ter em mente o seguinte: o primeiro passo para você começar a escalar o seu negócio, o primeiro passo para você realmente ter uma assertividade e fazer a sua empresa crescer é olhar os detalhes. E o financeiro é cheio de detalhes. O que acontece muitas vezes é que a gente tem uma dificuldade grande de olhar o financeiro por achar que as outras coisas que você tem que olhar na empresa são mais importantes, né? Vocês pensam às vezes assim, é mais importante que eu venda do que eu olho isso e depois eu olho isso. E esse depois nunca chega. Não existe algo mais importante na empresa. Todas as funções são importantes. É como se fosse os órgãos do corpo humano, né? O coração é importante, o rim é importante, o pulmão é importante. Se algum deles parar, vai desequilibrar todo o sistema, tá? Então o financeiro é isso também. Mas a gente acaba protelando. Por quê? De acordo com a nossa cultura, gente, de acordo com tudo que a gente já viveu, de acordo com a sua criação, né? De acordo com os seus professores, de acordo com o cenário econômico que a gente viveu, a gente traz algumas crenças, né? Algumas limitações. E isso às vezes impede que a gente olhe realmente para o nosso dinheiro da forma como deveria ser. Não deveria ser algo que fosse tão difícil, né? Normalmente a gente tem muito enraizado crenças limitantes relacionadas à forma como a gente foi criada, né? Se você traz consigo uma crença, por exemplo, que você precisa trabalhar muito para ter dinheiro, já começa aí errado. Hoje, a maioria das famílias brasileiras passa por dificuldades. Não é o caso de você se culpar por estar trazendo essa crença, não é isso que eu quero aqui, mas que você tenha consciência que esse é um tipo de pensamento que não te leva ao sucesso, não te faz entrar em movimento para que você consiga resolver o que você precisa. Vamos lá, você precisa ter uma conta da pessoa física e uma conta para a pessoa jurídica. Pelo menos uma conta para a pessoa jurídica, tá? Você precisa separar qual é o seu salário. Ah, Ju, mas eu não sei qual é o meu salário. Com base nos seus custos, né, de vida, aí você vai ter água, luz, internet, telefone, combustível, alimentação. Se tiver filho, vai ter mais uma pancada de coisa, né, escola, vai ter que bancar os materiais. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, você tem que fazer uma planilha. Ah, eu não sei mexer com planilha. Faça num caderno, com lápis, com caneta, não tem problema. Desde que você saiba os seus gastos. E a partir daí, você vai definir o seu salário. Ah, eu preciso de no mínimo 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais para sobreviver. Então, esse vai ser o seu salário. Se a empresa tem ou não condições de pagar esse salário, você só vai descobrir depois que você fizer essa separação. Por quê? A partir do momento que você para de assaltar a sua empresa todo mês, tirando um gasto ali para alimentação, todo mês ou toda semana, você pode estar pagando alguma coisa. E aí tem aquelas, digamos assim, despesas fantasmas que aparecem do nada. O carro quebrou, você vai lá e tira R$1.500 para conserto do carro. Ah, eu preciso trocar o pneu. Ah, alguém adoeceu, eu preciso tirar um dinheiro lá para ajudar. Então, isso aí impacta o fluxo de caixa da sua empresa. E às vezes você vai olhar para sua empresa e vai falar assim, nossa, tô aqui patinando, tem mais de um ano, 2, talvez até mais, e eu não saio do lugar. Por que eu não saio do lugar? Porque você não deu a devida atenção para isso. E aí você vai separar o que é o seu salário, com base nas suas despesas, do fluxo de caixa da empresa. Ju, não consigo fazer isso de uma vez. Então, faça isso semanalmente. Separa por semana o dinheiro que você vai gastar. Separa por 15 em 15 dias. Separa por um mês. Você precisa ter essa disciplina e separar o que é seu, o que é da empresa, para você saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo, tá? E aí você vai começar a ver que, de repente, a sua empresa dá lucro, mas a sua despesa pessoal é muito grande. Não é que você tem uma despesa pessoal muito grande no termo de ter uma vida da forma que você gostaria, mas o dinheiro, se não bem controlado, ele é que controla a gente. Por quê? Porque você gasta um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Quando você vê, cadê o dinheiro? Acabou, sumiu. Quem tem que ser o dono do seu dinheiro é você.
né? Então, por exemplo, se você tem costume de lanchar, por exemplo, na padaria todos os dias e gastar ali entre 5 e 10 reais por semana, você vai gastar, aí são 5 a 7 dias, você vai gastar 50 reais por semana, né? Por mês dá 200 reais. Ah, mas é só 200 reais. Mas é os 200 reais às vezes que tá faltando lá no seu caixa. É os 200 reais às vezes que, se somado no mês, você consegue, por exemplo, saber se você consegue investir num estoque melhor para sua empresa, se você consegue comprar um equipamento. Então, você separando essas duas contas, você consegue fazer um fluxo de caixa projetado com as contas que você já tem uma média de recebimento, uma média de venda, né? Uma média aí do que você tem a receber dos seus clientes, se você vende parcelado, e você consegue se programar. Olha, eu preciso comprar, eu trabalho com uma linha sazonal, eu preciso comprar a coleção de outono e inverno. Então, você vai conseguir, de acordo com o seu fluxo de caixa, se preparar para comprar essa coleção. Aí, como é esse se preparar? De repente, se você se preparar todo mês e juntar uma graninha para comprar a coleção, você não vai ter que comprar parcelado, você vai comprar à vista. Comprando à vista, você vai ter algum desconto, 10, 15% de desconto. E é um valor que você vai economizar. O grande erro das pessoas é acreditar que esse economizar de pouquinho em pouquinho não vai trazer grandes resultados. Gente, isso é um método pedagógico, significa que o nosso cérebro, a nossa forma de entender como as coisas funcionam, né? Como que você cria um hábito, né? O hábito de gastar menos, o hábito de poupar, ele vai gerar para você, a longo prazo, uma sabedoria que você vai fazer isso de forma automática. Você não escova dente todo dia de forma automática, toma banho de forma automática, de repente você tem costume de ir naquele mercado, naquele horário de forma automática. Às vezes os seus hábitos, eles controlam você mais do que você pode imaginar. E para isso, se você quiser saber mais sobre esse assunto, né, mais sobre a força desse hábito, você precisa ler o livro A Força do Hábito. É um livro fenomenal, onde as empresas estudam o comportamento dos seus clientes, para saber se eles estão aptos a estarem indo mais vezes naquela empresa comprando. Então, os nossos hábitos, eles controlam a gente. Então, passa a observar, a partir dessa aula aqui, passa a observar quais são as coisas que você faz todo dia, e o dia que você fala que não vai fazer, se não dá um negócio em você. Assim, não, hoje eu não vou tomar café na rua. Dá um negócio, assim, nossa, eu queria ir lá tomar um café. Às vezes você nem tá com fome, nem quer. Mas você tá tão habituado a tomar aquele café todos os dias na rua, naquele local, que você quer ir. E aí você vai começar a entender também como que você funciona, como que os seus sentimentos comandam as suas ações. Em qual sentido? No sentido de, será que eu tomo esse café todo dia porque eu quero? Ou isso é uma válvula de escape para uma situação do dia que eu não estou me sentindo bem? Começa a observar o porquê que você tem determinadas ações. A partir daí você vai conseguir economizar dinheiro, vai conseguir separar suas contas, vai conseguir identificar, né, onde que está o gargalo aí do seu fluxo de caixa e da sua vida pessoal também. Então a aula de hoje é para isso. Aqui embaixo eu vou deixar as planilhas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, para você separar e para você fazer esse fluxo de caixa. Se você não quiser fazer no Excel, no computador, faça manual, mas não deixe de fazer. O coração da sua empresa passa pelo fluxo de caixa e você precisa separar o que é da vida pessoal, o que é da pessoa jurídica, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora continuar na próxima aula.